Olá! O objetivo desse curso é abordar, com base em casos reais, como que o cardiologista deve proceder no manejo dos pacientes cardiopatas que precisam de cirurgias não cardíacas. A gente vai falar um pouquinho nos próximos minutos, especificamente sobre dois tópicos: farmacoproteção referente ao uso de beta-bloqueadores e farmacoproteção referente ao uso ou não das estatinas no perioperatório. Eu trouxe aqui um caso para a gente discutir, que é de um homem com 74 anos que chega ao pronto atendimento por fortes dores abdominais. O diagnóstico rapidamente estabelecido é de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, diâmetro máximo de 7,9 centímetros, fusiforme, porém que está determinando o quadro de dor. Esse paciente está com bom estado geral, hemodinamicamente estável e com dor à palpação de uma massa pulsátil no abdômen. Na tomografia do paciente, a gente consegue ver a confirmação do diagnóstico, um extenso aneurisma com trombo mural e que a proposta da cirurgia vascular é correção aberta, correção convencional, por não ser um aneurisma com anatomia favorável para a prática endovascular. Esse paciente, ele já tem um histórico de doença cardiovascular pregressa bastante importante. 2 anos atrás, ele teve infarto agudo do miocárdio e naquela época foi submetido a um cateterismo cardíaco e permaneceu em tratamento clínico desde então. E nos últimos 3 meses, ele não apresentava ainda sintomatologia referente ao aneurisma, mas ele já apresentava angina classe funcional 2. Vinha medicado pelo seu cardiologista com aspirina, 100 mg ao dia, enalapril, 20 mg 2 vezes ao dia e monocordil, 40 mg 2 vezes ao dia. Ao eletrocardiograma, há sinais daquilo que ele já falava para a gente, de 2 anos atrás ter tido um infarto, uma área eletricamente inativa na parede inferior, sem outras alterações expressivas. Muito bem, esse caso é um caso real, ele ilustra a prática multidisciplinar de forma bastante expressiva. O que a gente deve fazer para a redução máxima do risco do paciente, visto que se trata de uma urgência vascular. Esse paciente está com dor do aneurisma, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para diminuir o risco global desse paciente, respeitando o intervalo proposto pelos cirurgiões vasculares, que este sim, notoriamente, pode modificar o prognóstico do paciente. Se a gente adiar demais a resolução desse aneurisma de aorta, o paciente pode falecer por ruptura do aneurisma com dor. Muito bem. Do ponto de vista de cardiologia no perioperatório, a gente sabe que muitos avanços aconteceram e o principal instrumento que a gente tem hoje é especificamente a farmacoproteção. Se a gente via aqui até a década de 80, década de 90, os maiores instrumentos que a gente tinha a nosso favor eram revascularização miocárdica ou adiamento de cirurgias não cardíacas em pacientes coronariopatas, hoje em dia, felizmente, a gente sabe que com boas técnicas e farmacoproteção apropriada e bem direcionada, esse risco pode ser efetivamente diminuído. Várias diretrizes foram publicadas abordando como que o cardiologista deve se portar no perioperatório e falando especificamente de farmacoproteção, e eu vou aqui procurar discutir com vocês alguma base do racional fisiopatológico, do porquê utilizar essas classes de medicamentos e o que as últimas diretrizes falam. Tanto as nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas também as diretrizes europeia e da Sociedade Americana de Cardiologia, que foram recentemente publicadas agora no ano de 2014. Em primeiro lugar, a gente vai identificar qual é a característica de risco que esse paciente tem, já sabendo que ele é um paciente que, pelo simples fato de estar indo para uma cirurgia vascular, já é um fator preocupante, ainda mais indo para uma cirurgia de urgência. E juntando a isso as características clínicas que a gente sabe, paciente sabidamente coronariopata e com angina, o risco deste paciente, como vai ser abordado em maiores detalhes num tópico específico sobre estratificação de risco, é um risco intermediário e potencialmente elevado para complicações. Onde entra a farmacoproteção?
Se a gente pensar no contexto perioperatório como uma montanha russa, ou melhor, como um teste ergométrico, que a gente não pode apertar o botão stop, uma vez que a cirurgia se iniciou, todas as oscilações hemodinâmicas, oscilações hematimétricas não estão completamente nas nossas mãos para que a gente tenha o controle, o beta-bloqueador teria um racional bastante interessante para a farmacoproteção, que ele funcionaria como um para-raio, meio que blindando o coração daquele paciente contra todas as oscilações adversas que o perioperatório poderia trazer. Entretanto, existe também o racional para a gente temer o uso do beta-bloqueio, porque muitas vezes ter reserva cronotrópica e de vasopressão para conseguir compensar essas oscilações pode ser necessário para que o paciente consiga manter a estabilidade hemodinâmica. Então a gente tem sim de um lado um racional bastante plausível para acreditar na farmacoproteção, mas com o potencial iatrogênico embutido. Se a gente for procurar o que existe de evidência para o uso do beta-bloqueador no perioperatório, a gente vê, eu acho que essa é uma meta-análise que é das mais elucidativas para falar sobre o tópico de beta-bloqueio no perioperatório, que o que a gente observa? Que à medida que eu vou acrescentando variáveis de risco, o paciente que inicialmente poderia ter malefício pelo uso do beta-bloqueador, passa a ter benefício, de forma que um paciente que não tem nenhuma variável de risco, existe um malefício explícito do beta-bloqueio no perioperatório. Paciente que tem uma dessas características de risco, até o índice de 2, como explicitado aqui no gráfico, esse paciente não há significância estatística para definir o papel do beta-bloqueador. Enquanto que quando eu olho aqueles pacientes que concentram mais características de risco, o benefício do beta-bloqueador aparece de forma bastante explícita. Aqui é um trabalho que eu gostaria de mostrar também para dizer que se eu for olhar de maneira geral o que a maioria dos trabalhos com cirurgia vascular mostram sobre beta-bloqueador, eles mostram nem que sim, nem que não, nem muito pelo contrário, usar beta-bloqueador para redução do risco. Entretanto, se eu for procurar especificamente aqueles trabalhos nos quais houve preocupação sistemática com titulação para doses cada vez mais adequadas para controle de frequência e controle de pressão arterial, muitas vezes com suspensão do beta-bloqueio por intolerância hemodinâmica do paciente, o benefício aparece. E aí chega então o trabalho, quando a gente fala de cardiologia baseada em evidências, números obviamente não devem ser negligenciados. O maior trabalho que incluiu o maior número de pacientes, que é o estudo POISE, que randomizou mais de 8.000 pacientes para receberem beta-bloqueio ou placebo no perioperatório. E o que foi possível observar neste trabalho? O endpoint primário era infarto não fatal, morte por causa cardíaca ou parada cardiorrespiratória revertida. E de fato, houve sucesso em redução desse endpoint primário por meio do beta-bloqueio no perioperatório, principalmente às custas de menor incidência de infarto. Entretanto, o preço a se pagar foi muito caro. Esses pacientes tiveram maior mortalidade no perioperatório e o dobro da incidência de acidente vascular cerebral. A gente não quer que o nosso paciente não infarte apenas, a gente não quer que o nosso paciente não tenha uma complicação cardíaca. Em perioperatório, como em todas as áreas da medicina, mas aqui, frente à multidisciplinaridade, isso é muito mais impactante, a gente quer reduzir o risco global do paciente. Então a gente tem que analisar com calma qual é a mensagem por trás do POISE. Se a gente considerar o POISE como uma verdade absoluta, não existe papel para beta-bloqueio, porque ele aumenta a mortalidade. Entretanto, qual foi a posologia utilizada no estudo POISE? E essa, ao meu ver, é a maior mensagem que a gente deve levar desse trabalho tão importante com tantos pacientes. 2 horas antes da cirurgia, os pacientes que nunca haviam tomado o beta-bloqueador eram randomizados para receberem 100 mg de metoprolol ou placebo. Esses pacientes eram então operados, 1/3 das cirurgias eram cirurgias vasculares, 10% das cirurgias eram cirurgias de emergência
E 6 horas após o término da operação, eles recebiam mais 100 miligramas e 18 horas após o término da operação, chegavam a receber mais 200 miligramas, de forma que em 24 horas, um paciente que nunca havia tomado o beta-bloqueador recebia até 400 miligramas de metoprolol. E o problema maior é que a gente pode observar, isso está publicado no Lancet, no apoio suplementar que a revista oferece, que uma grande porcentagem destes pacientes que estavam recebendo o metoprolol apresentaram hipotensão e bradicardia e continuaram a receber o metoprolol, apesar da necessidade de suspensão, pelo menos transitória, da droga. O quanto isso impactou a maior mortalidade, difícil a gente dizer. Mas se a gente considerar que pelo menos 70 pacientes receberam ou continuaram a receber a medicação inadvertidamente, e que 129 pacientes do grupo metoprolol faleceram, muito provavelmente esta questão de posologia e de cuidado diário no paciente pode sim ter impactado os resultados desfavoráveis do estudo POISE. Portanto, a maior mensagem que a gente tem aqui é de que, se você for prescrever, você tem que ter muito cuidado com dosagem e titulação. Outra questão bastante importante sobre beta-bloqueador é lembrar que muitos pacientes eles se apresentam para avaliação perioperatória com uso crônico dessa medicação. E muito pior do que você não prescrever para aquele paciente que teria indicação de tomar é você suspender e expor ao paciente duas condições bastante preocupantes do ponto de vista de isquemia miocárdica: o efeito rebote da suspensão e o contexto perioperatório. O que a gente tem como recomendações? Preceitos básicos devem ser observados. Primeiro lugar, isso está muito claro nas nossas diretrizes, segurança. Se você optou por indicar beta-bloqueio, o início deve ser o mais precoce possível, início com doses baixas e titulação progressiva, observando a tolerância hemodinâmica dos pacientes, evitando iniciar o beta-bloqueador 1 semana antes da operação. Segundo lugar, lembrar da eficácia. A eficácia ela está atrelada à titulação até beta-bloqueio efetivo. Então não adianta simplesmente eu prescrever o beta-bloqueador e o paciente ir para a cirurgia com 80 de frequência cardíaca. Eu devo visar frequência cardíaca entre 55 e 65 batimentos por minuto, porque aí eu sei que meu paciente está efetivamente beta-bloqueado. E por fim, lembrar que, como todo remédio, existem as indicações precisas, senão ele estaria na caixa d'água e todo mundo usaria. Quais são essas recomendações? Como grau de recomendação 1 pelas nossas diretrizes, utilizar beta-bloqueador para todos os candidatos a operações vasculares arteriais e que têm isquemia sintomática ou evidenciada por prova funcional. Também como grau de recomendação 1 pelas nossas diretrizes, apenas com um nível menos enfático de evidência, prescrever para pacientes que têm as mesmas características clínicas, isquemia sintomática ou evidenciada em prova funcional, e que estão indo para cirurgias não vasculares. Pelas diretrizes internacionais, tanto americana quanto europeia, tais indicações constituem indicações classes 2B. E lembrar que a gente nunca deve suspender os beta-bloqueadores para aqueles pacientes que já vêm para avaliação perioperatória em uso crônico dessas medicações. Aliás, essa é a única indicação que é consenso das 3 diretrizes: diretriz brasileira de avaliação perioperatória, diretriz americana e diretriz europeia. Como grau de recomendação 2A, prescrever beta-bloqueador para aqueles pacientes que são candidatos a operações vasculares arteriais e que têm risco cardíaco intermediário, mas não tem evidência nem sintomática, nem por prova funcional de isquemia, do contrário seria uma indicação classe 1. E também, grau de recomendação 2B, prescrever para pacientes com as mesmas características clínicas, mas candidatos a operações não vasculares arteriais. As demais diretrizes, tanto a europeia quanto a americana, elas são menos permissivas na indicação do beta-bloqueador, mas também contemplam como grau de evidência 2 pacientes com mais fatores de risco para a doença aterosclerótica, e a diretriz europeia enfatiza muito a questão da posologia e do timing de início de beta-bloqueador, lembrando da principal mensagem do estudo POISE sobre segurança do beta-bloqueio.
Muito bem, se a gente considerasse que o infarto no perioperatório ele é tão somente um teste de esforço sem o botão stop, em que a cirurgia não vai causar instabilidade na placa de ateroma, simplesmente o infarto acontece por desbalanço entre oferta e consumo miocárdico de oxigênio, não haveria mais racional para a gente falar em farmacoproteção por nenhuma outra classe de medicamento. Entretanto, a gente sabe, tanto por evidências de estudos anatomopatológicos, quanto por evidências de estudos angiográficos que compararam as características dos pacientes que tiveram infarto no perioperatório com pacientes que sofreram infarto espontâneo e também características de pacientes com doença coronária crônica estável, a gente sabe que no perioperatório as características não são tão diferentes do infarto espontâneo. Também há grande prevalência de ruptura de placa, trombo intraluminal, levantando assim o racional para a gente pensar em duas outras classes de fármacoprotetores, as estatinas e os antiagregantes. Vamos falar um pouco sobre o que a gente tem de evidência para o uso das estatinas no perioperatório. Primeiro trabalho que avaliou o impacto de estatina no perioperatório, orgulhosamente é um trabalho nosso, brasileiro, em que pacientes candidatos a cirurgias vasculares arteriais foram randomizados para receberem atorvastatina, 20 mg ao dia, ou placebo no perioperatório de grandes cirurgias vasculares arteriais. E o que foi possível observar foi que houve uma redução na ordem de 60% na incidência de complicações cardiovasculares no perioperatório, favorecendo o grupo que recebeu estatina. E muito importante, esta redução era independente do efeito hipolipemiante da droga. Vários outros trabalhos apontaram para a mesma direção, séries retrospectivas e também outros trabalhos prospectivos, sendo as estatinas no perioperatório vascular unanimidade de indicação de benefício inquestionável e que é independente do efeito hipolipemiante. Chega ao ponto que se a gente tivesse que fazer uma escolha de Sofia, de definir para quem que a gente prescreveria beta-bloqueador, talvez o perioperatório fosse o contexto que mais fosse vantajoso do ponto de vista econômico. Enquanto em prevenção primária eu preciso tratar durante 5 anos 300 pacientes para prevenir um infarto fatal. Em prevenção secundária, eu trato pelos mesmos 5 anos 15 pacientes para prevenir um infarto. No perioperatório, por 45 dias, se eu tratar 21 pacientes, eu previno um infarto. O que a gente tem como recomendações pelas nossas diretrizes? É classe 1 de recomendação, prescrever estatina independente do nível de colesterol LDL para todos os pacientes candidatos a cirurgias vasculares arteriais. Também classe 1, prescrever para todos os pacientes sabidamente coronariopatas e, à semelhança do que a gente discutiu para beta-bloqueador, não suspender para aqueles pacientes que já vêm em uso crônico, qual seja o motivo dessa prescrição. Como grau de recomendação 2B, pelas nossas diretrizes brasileiras, acreditando no racional da proteção, mas ainda sem evidência por estudos prospectivos randomizados, prescrever no perioperatório de pacientes de alto risco, mas que vão para cirurgias não vasculares. Pelas diretrizes americanas e pelas diretrizes europeias também existe a indicação para o uso da estatina e nas diretrizes europeias a gente tem como grau de recomendação também 2A, prescrever no perioperatório de todos os pacientes candidatos a cirurgias vasculares arteriais. Lembrando então do nosso paciente, minuto final da nossa aula, o que fazer com aquele senhor que chegou ao pronto-socorro com dor abdominal por conta deste aneurisma com iminência de ruptura. Será que esse senhor merece beta-bloqueador? Será que esse senhor merece estatina? Embora ele tenha isquemia sintomática, angina típica nos últimos 3 meses, histórico de infarto prévio, ele já devia estar em uso de beta-bloqueador cronicamente e aí a gente não suspenderia. Mas como infelizmente ele não vinha em uso do beta-bloqueador e a gente está falando de uma cirurgia vascular que vai acontecer nas próximas 24 horas, para respeitar a segurança, a gente não deve iniciar o beta-bloqueio no perioperatório. Entretanto, ele tem indicação precisa de receber estatina. Quando? Imediatamente. Muito obrigada.